Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar de taxa de compressão. O que vem ser a taxa de compressão? Naturalmente de um compressor de refrigeração. Galera, se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos que vamos. Vamos ao que importa. Tem o QR Code aqui da FaproPlay, se alguém tiver interesse, aponta a câmera aqui no QR Code e veja lá os cursos que tem na ITP FaproPlay. Compartilhado a tela está. Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Em refrigeração, a taxa de compressão é a relação de pressão máxima e a pressão de sucção em kPa absoluto, libras por polegada quadrada absoluta, tá? PSA. Para determinar essa taxa de compressão, acrescente simplesmente, se estiver em kPa, 101,3 kPa ou 14,7 PSI, se você estiver trabalhando com libras. A pressão medida em kPa manométrico, libras, polegadas quadradas, também pode fazer em bar. Se fizer em bar, tenha o cuidado de usar o bar absoluto. Vamos ver o que é a taxa de compressão, como calcular ela e o que ela significa em um compressor. Muita coisa vai começar a fazer sentido após essa aula. Só lembrando, né, um compressor alternativo, você vai ter aqui as válvulas dele, tá, pessoal? Que está em verdinho aqui, né? As válvulas. Você vai ter o lado de baixa, que é esse lado azul, e o lado de alta, que é esse lado vermelho, beleza? Então, quando a biela aqui, que ela vem lá, tem o virabrequim, vai direto no eixo do motor elétrico, quando é um compressor do tipo hermético ou semi-hermético, tá? Você vai ter esse motor elétrico que vai estar ligado até chegar aqui na biela, arrastando o pistão para baixo no cilindro. Você vai ter que ter aqui, pessoal, esse arrasto, aonde a pressão que esteja aqui, ela tem que estar menor, tá? Do que a pressão aqui para abrir essa válvula. Quando ela abre essa válvula, ele vai encher desse fluido aqui a baixa pressão, baixa temperatura, dentro do meu cilindro. E aí eu começo minha compressão, novamente, abrindo a válvula agora de descarga. Eu fecho a válvula de admissão e abro a de descarga, e assim eu vou ter o meu trabalho. Lembra que nós falamos numa aula passada aqui sobre o nosso ponto morto, né, pessoal? Que aqui é o espaço nocivo, e agora nós vamos falar sobre taxa de compressão, que nada mais é do que a relação entre a pressão que eu tenho de alta, tá, com a minha pressão de baixa, que vocês vão medir lá no seu manifold, no seu manômetro de alta e de baixa, beleza? Azul de baixa, vermelho de alta, né? Para essa aula, super importante vocês terem o Refrislider, tá? A régua de refrigerantes da Danfoss, instalado em seu celular. É gratuito, beleza? Vai lá, régua de refrigerantes da Danfoss, Refrislider, baixa no teu celular. Se você ainda não tem ele no teu celular, pelo amor de Deus, né? Já deveria ter baixado. É a ferramenta número 1 aí do técnico em refrigeração no mundo todo. Refrigeração e climatização, beleza? Nós vamos usar essa régua daqui para frente. Então, um exemplo. Você tem o R22 aqui, ó. Você tem a pressão manométrica, você está no teu manifold medindo 235,3 libras, tá? No teu manifold, 235,3. Você tem que trazer isso, pessoal, para a pressão absoluta, que nada mais é do que 250 libras, tá? Então ele somou aquele 14,7, tá vendo aqui, ó? E você trouxe para a pressão absoluta. O que é esse 14,7, professor? É a tua pressão atmosférica. É a pressão do ar no nível do mar, tá? Que nós estamos sentindo agora. Se você está em algum lugar com um pouco mais de altitude, muda um pouquinho a coisa esse valor, mas no nível do mar é 14,7 libras. Tem que ser somado à pressão manométrica. Então note que você vai usar no seu dia a dia, 99% das vezes, pressão manométrica, PSG. Mas, se você quiser calcular a taxa de compressão, você tem que usar a pressão absoluta, PSA, tá? Vamos lá. Na baixa, você está com 36 libras, manométrica no teu manifold está bonitinho lá, com o ponteirinho aqui a 36, né, medindo, bonitinho, evaporando a menos 10,42 no R22, beleza? Você muda aqui para absoluta, continua aqui a menos 10,42, só que a minha pressão agora é 50,7 PSA, que nada mais é do que o 36, mais o 14,7 da minha pressão atmosférica. Pegamos esse conceito? Vamos para a taxa de compressão. Se nós temos aqui, pessoal, 50,7 de pressão absoluta, sempre nós vamos usar a pressão absoluta para a taxa de compressão, nós vamos ter na alta 250 PSA. Qual que é a minha taxa de compressão? Eu abro uma calculadora, tá? Calculadora, abri.
E eu faço simplesmente a divisão, pessoal. 250 divididos por 50,7. Nesse caso, é de 4,93. A minha pressão de alta tem uma relação de 4,93 mais alta do que a minha pressão de baixa. Então, em outras palavras, a pressão de sucção é aumentada em 4,93 vezes para alcançar a pressão máxima. Os compressores são projetados para operar de forma eficiente, seguindo certas taxas de compressão. A seguir, são apresentadas as taxas de compressão de duas outras aplicações de R22. Compressor de ar-condicionado evapora a 4,4 grau positivo e condensa 51,7. A sua razão é 3,5 para 1. Aqui era 4,93 para 1, né, galera? Ó, o ar-condicionado é menor. Já um freezer, ele vai evaporar menos 28,9 e condensar 51,7 nesse exemplo. Olha que razão, a razão ficou bem alta, 11,8 para 1, beleza? Então, ó, aproveitando, esse vídeo aqui é aberto a todo mundo, pessoal, mas tem um treinamento que a gente faz lá para quem é assinante do canal e tem os exercícios que a gente vai resolvendo durante o treinamento. Então aqui eu vou passar um aperitivo, 3 exercíciozinhos para vocês aqui, ó. Se um R404A de um freezer comercial possui as condições de projeto de menos 28,9 graus Celsius de temperatura de evaporador, que é de evaporação, e 51,7 graus Celsius de temperatura de condensação. Qual é a taxa de compressão? Como é que você vai fazer esse exercício aqui? Ó? Você vai pegar aqui, ó, R404A, lembrando que na baixa é DIL e pressão absoluta aqui, ó, galera, ó, tá? Pressão absoluta. Você vai colocar lá 30,69 PSA, né? Então você vai ter medido no teu manifolds provavelmente, tá? Vamos pegar uma calculadora aqui, ó. No teu manifold você vai ter medido 30,69 menos 14,7, algo como 16 PSI você teria medido no teu manifold. Na alta, mesmo comentário, ó. Você tem 348,3 PSA que me dá 51,7 graus Celsius. No teu manifold você teria medido algo assim. Você vai ter medido algo assim, ó, aqui, ó. 348,3 menos 14,7, alguma coisa como 333 libras, tá bom? Como é que você vai fazer aqui o cálculo? 348,3 divididos por 30,69. Deu 11,34. Resposta correta é a C, 11,2 aqui do livro, ó, para 1. Por que não deu bem certinho o 11,34? Questões de tradução, tá, galera? O exercício original era em graus Fahrenheit, ok? Graus Fahrenheit. E aí, na hora de fazerem as traduções e conversões, eles foram perdendo aí as casas decimais, beleza? Mas o correto é 11,34, o mais aproximado do livro aqui é 11,2. Não é 14,1, não é 12,3, não é 10,5. Tá? Então, a letra C é a correta. Número 5. No exemplo anterior, qual é a taxa de compressão se o cliente diminuir a temperatura interna de modo que o evaporador opere com a temperatura de evaporação de menos 34,4 graus Celsius, com a mesma pressão máxima? Então, o que ele me diz aqui? Ó? A pressão máxima não mudou, 348,3, né? Medi lá no meu manifold 333 libras, né? E na baixa, agora sim, ó, eu medi no meu manifold alguma coisa ali como 10 libras, né, pessoal? E me deu aqui absoluta 24,33 absoluta, tá? Então, o que acontece? Eu tenho menos 34,4. Como que eu vou fazer essa taxa aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu fechar essas calculadoras aqui, que já abriu muita calculadora aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, 348,3 dividido por 24,36. 14,29 para 1 é a minha taxa. 14,29 é que mais se aproxima a letra A, 14,1. Beleza? Então, a resposta correta número 5 do capítulo 4 do livro, tá? É a letra A. Tranquilo? No número 6, suponha que a temperatura do evaporador do freezer mencionado permaneça em menos 28,9, mas o condensador é projetado para um intervalo de condensador de menos 3,9 graus Celsius e a temperatura de condensação diminui para 48,9 graus Celsius. Qual é a taxa de compressão? Então, o que acontece aqui? Ó? R404A, eu vou ter aqui a menos 28,9, eu volto a minha pressão de 30,69 absoluta. Na alta, eu diminuo isso aqui para 326,9, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos pegar quanto que isso aqui dá. 326,9 menos 14,7, 312 libras na baixa, tá? Manométrica. Absoluta, 326,9.
Então eu faço 326,9 divididos, né, isso na alta, tá, galera? Na alta, ok? 326,9 absoluta, dividido por 30,69. Vai me dar uma taxa de 10,65 para 1. Letra correta é a D, né? 10,5 aqui para 1 pelo livro. Beleza? Então, esses são os 3 exercícios do livro que fala de taxa de compressão do capítulo 4 de compressores. No final vai ter lá, no final eu explico mais sobre o livro e o treinamento. E também está aparecendo aqui embaixo, em algum lugar na tela, pessoal, esse livro para vender, quem tiver interesse em adquirir o mesmo, tá? Conclusão, classificação por taxa de compressão. Mesma condensação de referência dos exemplos anteriores, o que muda é a pressão de sucção. Tá? Então, o ar-condicionado, conforto, você vai ter aqui uma taxa de compressão de 2,1 a 4, de 2 para 1 a 4 para 1, tá, galera? Então, você vai evaporar lá até 4 graus positivo, beleza? Então, você vai ter um valor aspirado mais denso, alta eficiência volumétrica e menor temperatura de descarga. Na refrigeração comercial de média, isso aqui já vai de 4 a 7, a minha taxa de compressão. A evaporação de menos 6,7 a 0, balcões, expositores e câmaras de resfriados. Refrigeradores freezers de 8 a 13, tá, galera? Perto do limite prático do estágio único, né, de 10 a 12, beleza? Então, o que acontece? Quanto mais baixa a temperatura de evaporação, maior a taxa de compressão e menor a capacidade do mesmo compressor. O que a taxa de compressão custa e uma curiosidade. Valor técnico. Eficiência volumétrica e o vapor retido no espaço nocivo se reexpande e ocupa parte do curso de sucção. Quanto maior a taxa, menos vapor novo o cilindro consegue aspirar. A temperatura de descarga acompanha a taxa acima de 120 graus Celsius, o óleo se degrada e carboniza as válvulas. Boa prática, manter a descarga abaixo de 110 graus Celsius. Taxa acima de 10 para 1, em estágio único, avaliar duplo estágio, injeção de vapor ou sistema Buster. Tá? Curiosidade, um compressor alternativo com 4% de espaço nocivo aproveita 92% do curso a uma taxa de 3,5 para 1, mas só 71% a 12 para 1. Quase um terço do bombeamento desaparece sem defeito algum. É apenas a física da reexpansão. É por isso que existem compressores LBP, MBP e HBP. A aplicação gravada na etiqueta é na prática uma classe de taxa de compressão. Um HBP instalado em um freezer superaquece e queima, mesmo estando novo. Então, galera, tem muito vídeo aqui no canal falando sobre compressor de baixa, média e alta, por que não comprar um compressor por HP, taxas de capacidade que esse compressor entrega pela temperatura de evaporação. Tem inúmeros vídeos, tem uma playlist só de compressores para vocês. Aqui nós fomos na parte mais teórica e de projetos de compressores no caso, beleza? Lembrando, galera, isso aqui eu fiz porque um aluno nosso ali do treinamento da refrigeração comercial para técnicos de ar-condicionado pediu para explicar esses 3 exercícios. E o assunto foi tão bom, novo, que eu pensei em fazer e fiz um novo vídeo para o canal, tá? Um novo vídeo aí para o canal. Se você não faz o treinamento, o vídeo vai agregar igualmente para você. Você vai entender o que é taxa de compressão. Mas se você gostou, você curtiu a didática, vai aqui, pessoal. Eu vou deixar aqui os links aqui, também fixado no primeiro comentário do canal. Vai aqui, ó, num desses espaços aqui vai ter o link. E se torne membro do canal, tá? Você vai ser redirecionado ao canal Edson Girelli. Lá tem torne-se membro, custa uma Coca-Cola 2 litros por mês, é muito barato, tá? E é o melhor treinamento de refrigeração comercial para técnicos de ar-condicionado do Brasil. Ali a gente fala de câmara fria, compressores, evaporadores, elementos de expansão, válvula de expansão. A gente fala de reoperação, carga de gás. Galera, é muito, muito, muito bom, tá? Então, considere se tornar-se membro do canal, beleza, galera? Então deixa eu voltar só para ver vocês aqui. Descartei. Cadê vocês? Aqui. E aí, só para finalizar, pessoal, quem tiver interesse, aponta a câmera aqui no QR Code, no canto da tela, tá? Você vai ser redirecionado a Fapro Play, onde tem alguns treinamentos com certificados muito top da Fapro ETP aqui de Curitiba, onde eu também tenho a honra de ser professor, beleza? Galera, forte abraço a todos, se vemos no próximo vídeo.